Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma breve recordação do ciclo sexual feminino, envolvendo o desenvolvimento do ovócito, envolvendo a ovocitação, envolvendo a liberação do endométrio uterino, que no caso é o fluxo menstrual. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui a nossa glândula mestre, responsável pela produção dos hormônios tróficos, essa glândula chamada de hipófise. No que diz respeito a quem vai produzir o hormônio, vai ser a hipófise anterior à adenohipófise, tá? Então a adenohipófise começa a liberar o hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Ela tem por função estimular um folículo ovariano do ovário, tá? A fazer duas coisas. As células foliculares do ovário começam a produzir e liberar um hormônio na circulação chamado de hormônio estrógeno. O principal estrógeno que você tem é o estradiol. A função do estradiol, o estrógeno, é a preparação do teu útero para receber o embrião caso haja fecundação. Então o estrógeno, ele começa a subir e o que leva ao crescimento desta região interna do útero, chamada de região endometrial. Simultaneamente a isso, a célula que está ali dentro, tá? Uma célula primordial que estava parada em prófase 1, ela reinicia a meiose, passando ela está em prófase 1, ela vai fazer metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2 e metáfase 2. Quando ela atinge a metáfase 2, ela está pronta. Quanto tempo demorou isso, tá? Esse período aqui demorou, em média, período variável, mas de aproximadamente 14 dias em uma mulher de ciclo sexual normal. Ao término de 14 dias, não se faz mais necessário tanto estrógeno, tá? Aí o que acontece? O excesso de estrógeno, por um feedback negativo, ele vai inibir a hipófise. Inibida a hipófise, ela para de produzir FSH, o FSH começa a cair e ela começa a liberar um outro hormônio chamado de LH, hormônio luteínico, hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante começa a subir, o hormônio folículo estimulante começa a descer. Quando a taxa de FSH for bem inferior à taxa de LH, nesse momento ocorre o rompimento do folículo ovariano, tá? E ocorre, portanto, a liberação do ovócito de segunda ordem, popularmente chamada de ovulação, mas na verdade é uma ovocitação. Enquanto isso está acontecendo, a casca do folículo ovariano, ou seja, o folículo ovariano vazio, passa a ser chamado agora de corpo, olha só, de corpo lúteo ou corpúsculo amarelo. O corpo lúteo ou corpúsculo amarelo, que é o folículo ovariano vazio, tá? Ele recebe o hormônio chamado LH. Pelo hormônio LH, o corpo lúteo começa a produzir a progesterona, o nível de progesterona vai começar a subir e manter o endométrio uterino funcionante por exatos, olha só, por exatos 14 dias. Ao término de 14 dias, tá? A progesterona em excesso provocará uma inibição da hipófise e ela deixará de produzir FSH, LH e progesterona. E, consequentemente, a progesterona cai. Se a progesterona cair, não tem quem mantém o endométrio. Não tendo quem mantém o endométrio, ele se desprende. Então, a eliminação do fluxo menstrual se dá quando as taxas de LH, FSH, estrógeno e progesterona estiverem muito baixas. A Faculdade de Medicina do Albert Einstein fez uma questão referente a esse assunto. Vamos dar uma olhadinha nela. Essa questão, tá? Ela, embora seja uma questão simples com relação ao ciclo sexual, ela apresenta gráficos e ela apresenta 2 períodos em 2 meses subsequentes, agosto e setembro. Você tem que ficar tomando cuidado e analisar detalhadamente, mas sempre lembrar do processo do ciclo todo. A questão diz o seguinte: uma mulher saudável, portanto, ela tem um ciclo de 28 dias, de 32 anos, teve os níveis de hormônios hipofisários, ou seja, FSH e LH, e hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, determinados em 3 momentos, X, Y e Z, do ciclo menstrual regular
de 28 dias. Se você analisar graficamente o momento X, nós temos LH e FSH em baixa taxa, estrógeno e progesterona em alta taxa. No gráfico Y, você tem as taxas de FSH, LH, estrógeno e progesterona muito baixas. Gente, dá uma olhadinha aqui. Isso é o norte da questão. Esse momento Y provavelmente é o momento em que a mulher eliminou o endométrio uterino, ou está eliminando, então ela está menstruada nesse período. E o gráfico Z, ele mostra a taxa de FSH, LH altas, estradiol média e progesterona extremamente baixa. E os meses subsequentes, agosto e setembro. Aí vem a pergunta. Sabendo-se que essa mulher iniciou o seu ciclo menstrual no dia 17 de agosto do calendário, as concentrações hormonais ilustradas nos gráficos X, Y e Z provavelmente ocorrem respectivamente nos dias. Vamos pensar? Né? O gráfico Y, eu tenho baixas taxas de FSH, baixas taxas de LH, estrógeno e progesterona. Portanto, é o período onde a mulher está eliminando o endométrio uterino, ela está menstruando. Se ele falou, tá, que ela iniciou o ciclo menstrual no dia 17 de agosto, o gráfico Y só pode ser o gráfico ou do dia 17, 18, 19, até 20 mais ou menos, em que você, nas alternativas, já identifica que é a questão alternativa A ou alternativa C, dia 17 ou dia 20. Bom, ela menstruou nesse dia. Vamos contar 14 dias depois? 14 dias depois é supostamente o dia da ovocitação. E essa ovocitação, se ela iniciou o ciclo sexual menstrual dela dia 17, por volta do dia 30 de agosto, ela está ovulando. E, consequentemente, a ovulação se dá quando nós temos um pico do hormônio LH, do hormônio luteinizante, que promove o rompimento do folículo ovariano. Gráfico de pico de LH é identificado pelo gráfico Z. Já, tá, quando eu tenho o gráfico X, eu noto que a taxa de FSH e LH estão baixas e que o estrógeno e a progesterona estão altas. Ela está pronta para menstruar, só que ela está anterior ao dia da menstruação. Portanto, tá, são alguns dias após o dia 30, onde ela está mantendo o endométrio uterino graças às altas taxas de progesterona produzida pelo corpo lúteo. Isso está indicado na alternativa C, onde nós temos dia 3 de setembro o gráfico X, dia 20 de agosto o gráfico Y e dia 30 de agosto o gráfico Z. Então fique com o ciclo. Isso aqui é muito importante para muito vestibular por aí. Vamos lá.